Olá, professores! Sejam bem-vindos à nossa videoaula da lição de número 4 da nossa apostila. A todos, uma boa aula! Iniciando a nossa aula, a capacitação dos professores a respeito da lição número 4, nós temos aí como tema o texto base de 1 Samuel, no capítulo 8, versículo 1 até o versículo 7, onde conta uma breve história a respeito da velhice de Samuel e que ele designou o juizado que ele exercia sobre o reino de Israel para os seus filhos. Porém, nós sabemos que os seus filhos, pela história da palavra de Deus que nos conta, que eles se inclinaram para a avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito do justo. Então todo o povo, e principalmente os anciãos do povo, ficaram revoltados com essas atitudes e foram conversar com Samuel. Samuel, por sua vez, ficou muito bravo, muito chateado com tudo aquilo que estava acontecendo. E o que ele pediu, certo, foi orar a Deus e mostrou a sua indignação, o seu sentimento para Deus. E falou para Deus a respeito dessa rejeição que ele estava sentindo. Mas Deus disse para ele ficar tranquilo, porque o povo não o tinha rejeitado, mas tinha rejeitado a Deus e disse que atendesse o pedido dos anciãos, que era de colocar um rei, um governante sobre o povo de Israel. O objetivo desta lição, meus amados, primeiro, compreender o que significa Estado democrático de direito. Segundo, entender a diferença entre Estado com E maiúsculo e Estado com E minúsculo. E, para finalizar, também nós temos que conseguir que os nossos alunos pensem, e se conscientizem de qual deve ser a posição da igreja cristã diante dessa crise que o nosso país atravessa. Nós temos que exercitar os nossos alunos a também pensarem em soluções para nos ajudar a resolver esta crise que o nosso país atravessa. Está nas nossas mãos. Estado democrático de direito. Falando um pouquinho do significado do Estado democrático de direito, ele é um sistema em que todos, tanto nós como povo, como os nossos governantes que nós elegemos, estão sujeitos a um código de leis. No nosso caso, um país democrático, nós estamos sujeitos à Constituição, ou também chamada de Carta Magna. E o objetivo do Estado democrático de direito é existir para garantir o respeito e o cumprimento dessas leis, e também de todas as normas que estão contidas nesse documento. E para isso, essas leis tendem a garantir todos os direitos fundamentais do ser humano, também chamados direitos individuais do cidadão. Você tem direito e eu também. E esses direitos estão garantidos pela nossa Constituição. Então, quais são os nossos direitos? Vamos lá. Todo cidadão, qualquer ser tem direito à vida. Todos nós temos direito à vida, temos direito à saúde, uma saúde de qualidade. Temos direito à liberdade, temos direito à educação. E é o que nós estamos fazendo aqui, exercendo o nosso direito à educação, principalmente a educação do povo de Deus, que é esse o nosso objetivo. A igualdade, todos nós sermos tratados da mesma maneira, onde quer que estejamos, onde quer que formos aqui dentro do nosso país, que todos possam ser iguais, tratados de uma mesma maneira. Direito à segurança. No nosso país nós vemos que alguns dos direitos constituídos, nós temos ainda algumas falhas e não conseguimos recebê-los de uma maneira completa para todos nós. Mas, segundo a Constituição, o nosso governo é o responsável pela garantia desses direitos a todos. Por isso, a nossa responsabilidade, como vimos já, com o nosso voto, em eleger pessoas que realmente estejam preocupadas em garantir o nosso direito, em garantir o direito do povo e não o seu próprio direito. É o que nós vamos ver um pouquinho também nesta lição. Toda e qualquer prática arbitrária, o que é isso, uma prática arbitrária? É aquela prática onde o cidadão segue os princípios que ele mesmo colocou, segue aquilo que ele acha que é o correto e não que beneficia a todos, mas se torna ali algo muito parecido com uma ditadura.
Então, todos os sistemas autocráticos, ditatoriais ou absolutistas são contrários, extremamente contrários ao que nós estamos aqui aprendendo nesta lição, que é o Estado democrático de direito. Lembre-se, meus irmãos, Cristo nos deu o livre arbítrio. Então, nós podemos escolher aquilo que nós queremos fazer. E isso é o Estado democrático de direito. Nós temos direito de escolher as pessoas que vão estar à nossa frente. Qual é a diferença, então, entre a palavra Estado, com E maiúsculo, e Estado, com E minúsculo? É uma diferença simples, mas nós temos que também entender e passar para os nossos alunos. A palavra Estado vem do latim status, e quer dizer situação, condição, modo de estar. Estado com inicial maiúscula é uma forma organizacional, cujo significado é de natureza política. É o estabelecimento, de uma proteção jurídica para garantir o respeito aos direitos fundamentais do cidadão. Então, o nosso Estado está fundamentado na Constituição. Essa é a natureza da palavra Estado com letra maiúscula. E com letra minúscula? Com letra minúscula pode significar, por exemplo, um estado de pobreza, um estado de tempo, um estado civil, se eu estou casado, solteiro, um estado físico. Também podemos nos referir a alguma região do nosso próprio país, por exemplo, o estado de São Paulo, estado do Rio de Janeiro. Isso daí também é a palavra estado com letra minúscula. Então essa é a diferença das palavras estado com letra maiúscula e estado com letra minúscula. O Estado democrático surgiu apenas no final da Idade Média e no início da Idade Moderna. A Idade Média ainda era o período onde nós tínhamos reis governando, onde nós tínhamos ali monarcas, imperadores que governavam os países, e na Idade Moderna já foi passando um pouquinho, certo, para o período de transição do feudalismo para o capitalismo, que é o que nós vivemos hoje, com governantes estabelecidos pelo povo. Então, o Estado Democrático de Direito nasceu dentro desse período. Ali tínhamos os reinados, que são as monarquias, que funcionavam no sistema de sucessão antes do Estado Democrático. Isso daí também era chamado de absolutismo. Por que absolutismo? Porque era passado de pai para filho, era um sistema, como nós dissemos, de sucessão. Então o governante vinha atrás do outro, a não ser que aquele governante abdicasse do trono, a sua sucessão continuaria ali perpetuamente, até que não tivesse mais algum descendente ou tivesse algum outro tipo de problema. E dentro desse contexto, o rei Luís XIV era considerado a máxima expressão do sistema absolutista. Ele dizia o seguinte: o Estado sou eu. Quer dizer, ele fazia as leis, ele mesmo fazia cumprir, e muitas vezes não eram leis justas para o povo, eram leis injustas, mas como ele era um soberano da nação, ele tinha esse poder. E o Estado democrático veio para mudar isso. E aí que entra o direito. O que é o direito? O direito é onde nós, como povo, elegemos as pessoas que exercerão os mandatos. Elegemos em nosso nome. Por quê? Porque eles vão defender o nosso direito, os nossos interesses. Então, meu querido, minha querida, o seu interesse, se você quer ver um futuro melhor para o nosso país, se você quer ver algo diferente para o nosso país, você tem que participar da eleição dessas pessoas. Você tem que participar, de uma certa forma, da vida política do nosso país. Não estou dizendo que você tem que se envolver com todo tipo de política, não, não é isso, meu querido. Mas é que você tem que exigir os seus direitos. Se você votou em alguém, você tem que cobrar dessa pessoa o seu voto, porque ela está lá te representando. E isso é o que o Estado Democrático de Direito defende, que a soberania popular, ela apareça. Então nós podemos definir quem vai nos dirigir e, se tiver algum problema, nós também podemos tirar essa pessoa do poder. Nós temos o poder para destituí-lo desta função. Nós já vimos aí em casos passados, podemos citar Collor de Mello, que foi destituído por impeachment, e recentemente a presidente, que era então em gestão, Dilma Rousseff, também foi destituída. Então o povo tem esse poder dentro do Estado Democrático de Direito. E como fica a igreja neste contexto? Nós devemos ficar só na oração? Será que o povo de Deus
deve ficar somente na oração? O que você acha, meu querido? Pare um pouquinho para pensar. O que você acha, meu irmão, minha irmã? Nós estamos vendo toda esta mudança política, estamos vendo tudo isso acontecendo, e aí, vamos orar, é o que Deus fala. Concordo com você. Deus nos pede para orar pelos nossos governantes, pelo nosso país, mas além disso, meu querido, minha querida, você é convocado para agir. No Estado democrático de direito, nós, a Igreja de Cristo, somos responsáveis também por eleger quem governa e quem faz as leis. Então nós temos que agir. É de responsabilidade do povo também, e do povo de Deus, quando eu digo povo da nação, manter a estrutura governamental desse país. E o que é manter a estrutura governamental de um país dentro do Estado democrático de direito? Nós temos que fazer o quê? Pagar os nossos impostos corretamente, sem maracutaias. Meu irmão, minha irmã, roubo é roubo. Não importa se é uma caneta, se são milhões de dólares, roubo é roubo. Então nós temos que ser exemplo, luz do mundo, sal da terra. Cumprir as leis, nós não estamos acima das leis, meus queridos. Nós temos que ser exemplo em tudo, como eu acabei de dizer. Temos que cumprir sim as leis, fazer com que as leis sejam justas, mas para isso, para que as leis sejam justas, temos que eleger pessoas que pensem de maneira correta. Esse é o ponto. Escolher também os nossos representantes, como eu acabei de dizer, através do voto, isso é muito importante. A palavra de Deus nos diz lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 13 até o versículo 16, aquilo que eu acabei de citar. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com o que se há de salgar? Meus irmãos, isso é muito simples. Se nós não tivermos gosto, se o sal não tem gosto, para que ele serve? Para nada. Só para ser lançado fora. Então, meu querido, não seja um sal sem gosto. Vem aqui para este mundo para fazer a diferença. Você é um servo de Deus. Nós temos esse poder de fazer a diferença onde nós estamos. É isso que o sal faz. É isso que a luz faz num ambiente onde só há trevas. Tente acender uma lâmpada no seu quarto, não fica mais escuro. Por quê? Porque a luz traz toda a claridade que é necessária para aquele ambiente. E você, meu querido, traz toda a claridade que é necessária para a sua vida, que é necessária para a sua casa, que é necessária para a sua família, que é necessário para a sua empresa, para o local onde você trabalha, para o local onde você estuda. Você é a luz e o sal, é a diferença neste mundo tão difícil que nós estamos aí enfrentando a cada dia. Nós temos que orar, meus irmãos? Sim, temos que orar. Por quem? Por todas as autoridades constituídas, pela paz, pelo nosso país, pela nossa família, mas além de orar, é importante agir. Não adianta ficar só na oração, meu querido. A oração é muito importante, mas haja. Agir como? Primeiro, meu querido, você é um representante de Deus aqui nesta terra. 1 Pedro, no capítulo 2 e versículo 9. Você pode ver que tem um A ali sublinhado, né, ao lado do número 1. Por que eu coloquei esse A ali de propósito? Se você pegar na escritura bíblica, não tem, é só o 1 e Pedro. Primeira, para lembrar que é uma carta e não é um livro. Então, muitas vezes a gente costuma erroneamente, 1 Pedro, e não é 1 Pedro. E lá no Antigo Testamento, aí sim, são livros. 1 Samuel, 2 Samuel, só para lembrar. Essa foi de graça, não vou nem cobrar a dica, meus irmãos. Nós somos promotores da paz. Segundo o texto lá em Isaías, no capítulo 26, versículo 12, podemos citar também Mateus 5, 9, Hebreus 12, 14. Nossa videoaula é bem curtinha, meus irmãos, eu não posso ficar divagando em cima de cada um dos textos bíblicos, mas que você possa estudar esses textos e passar para os seus alunos tudo o que está contido. Nós somos promotores e amantes da justiça. O nosso prazer, a nossa alegria tem que ser promover a justiça, ajudar na promoção da justiça e não ver o circo pegando fogo. Tem irmãos que parece que liga lá no Datena só para ver o circo pegando fogo. Meu irmão, nós temos que promover a justiça e a paz. Nós podemos não concordar com muitas coisas. Nós podemos sim ser contrários a algumas coisas, mas nós temos que promover a justiça, não ser injusto.
com ninguém, né? Independente do que tiver acontecido, Deus nunca foi injusto conosco, meus irmãos. Deus nos perdoou de todos os nossos pecados. Imagine, se Ele não nos perdoasse, o que seria de nós? Onde nós estaríamos? Como nós estaríamos no dia de hoje? Então, Deuteronômio, capítulo 16, versículo 18 até o 20, e também ali eu coloquei de novo o azinho, 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 1 e 2. Valeu a dica novamente. Devemos instruir também, meus queridos, os nossos irmãos sobre as responsabilidades políticas e sociais que nós temos, usando homens de Deus como exemplo, homens que estavam ligados à política e não se corromperam. Nós temos aí José do Egito, por exemplo, temos Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdinego, Ester, entre outros. E, meus queridos, nós também não podemos pensar que todos os políticos são corruptos, que todos são sem-vergonhas, que todos são ladrões, e mesmo aqueles que não são evangélicos. Nem todos são corruptos. Eu conheço pessoas que não são evangélicas e são aquelas pessoas que eu e você, às vezes a gente até pensa, fala, nossa, olha, essa pessoa só falta aceitar Jesus, porque o resto, olha, que pessoa sensacional, uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa que se preocupa com os outros. A única coisa que falta é aceitar Jesus. Talvez você conheça uma pessoa assim. E se falta aceitar Jesus, você já falou com ela a respeito disso? Você já apresentou Jesus para ela? Esse é o nosso papel. E não ficar só reclamando, só criticando. E nós temos que também, meus irmãos, incentivar o amor e o respeito à democracia, que é aquilo que nós vivemos. Nessas épocas de crise, o que aconteceu um pouquinho antes dessa eleição? Todo mundo estava falando, não, nós temos que voltar ao governo militar. Não, nós temos que, muitas vezes em época de crise, nós queremos tomar decisões precipitadas que vão nos prejudicar. O militarismo, por exemplo, se eles instituíssem alguma lei que proibisse todas as igrejas de culto, é o militarismo, você não ia poder questionar, você não ia poder fazer nada, você teria que acatar simplesmente, porque não é o povo que está dominando, como no Estado democrático de direito, que é o que nós estamos ensinando aqui, o povo é quem determina as leis e nós temos poder para isso. Mas no militarismo, ou numa ditadura, ou em algum outro tipo de governo absolutista, nós não temos direito nenhum. O direito é de quem está governando. Isso é muito importante para nós, meus irmãos. E para finalizar esta aula, Gálatas, no capítulo 6, versículo 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Vamos ser bons, meus irmãos, fazer o bem, principalmente para os nossos irmãos, mas não somente para eles, fazer o bem a todos, porque você vai colher o fruto. Se você não tiver desfalecido, se você não tiver desanimado, depende da versão que você está usando da palavra de Deus, vai estar essa palavra, desfalecido. Você vai colher esses frutos. Mas e se eu tiver desfalecido? Que você esteja na glória com Cristo Jesus, meu amado. Se você estiver desfalecido, você não vai mais se preocupar com o que vai estar acontecendo aqui. Você já vai estar na glória. É isso que eu espero. E que esta aula possa ter trazido algum ensinamento, algum entendimento para a sua vida, é o nosso desejo aqui da equipe de educação. Eu fecho com isto, essa aula de número 4 e até o próximo vídeo, onde estaremos apresentando para vocês a aula de número 5. Deus abençoe a todos, fiquem em paz e fiquem com Deus.